Canuto, você viveu uma história longa, né, de luta pela terra, e você tem muitas coisas documentadas. Então, conta pra gente um pouco do contexto histórico, né, que envolve essa luta pela terra no Brasil, a história recente do Brasil. Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver nos ouvindo em algum momento, né? Eu me envolvi na luta pela terra quando eu fui para a prelazia de São Félix do Araguaia. Eu não tinha conhecimento de nada, eu fui, meus pais eram operários, né? Então eu não tive uma relação direta com a terra, né? Quando eu fui lá para a prelazia, não fui nem para ficar, aí fui conhecendo a realidade daquela região, né? E aí me envolvi com isso. E quando foi criada a CPT em 1975, eu acompanhei todo o processo da criação da CPT, né? Mas a igreja e a luta pela terra e a questão agrária, os documentos que existem, o primeiro documento é uma carta pastoral, uma carta circular do bispo de Campânia, em Minas Gerais, Dom Inocêncio Engelke, né? Ele produziu uma carta pastoral dizendo: conosco, sem nós ou contra nós, a reforma rural vai acontecer. E qual que era a perspectiva? Ele conhecia a realidade dos trabalhadores do campo, o sofrimento, a pobreza, a exploração que eles viviam. Então essa carta o que queria? Era endereçada aos proprietários, aos donos da terra, para que eles dessem um tratamento aos agricultores melhor, né? Por quê? Por causa do perigo comunista. Então, era um chamado aos donos da terra a adotarem medidas e um atendimento e uma atuação junto aos trabalhadores muito mais humana, para evitar que os comunistas viessem e assumissem essa luta, né? Esse documento é de 1950. Em 1954, a segunda Assembleia da CNBB, né, autorizou o Secretariado Nacional da CPT a se pronunciar sobre as questões agrárias, sobre a reforma agrária, mas com algumas restrições. Cuidado que esse ano é ano de campanha eleitoral, cuidado com essas possibilidades de outros grupos influírem nos trabalhadores, né? Em 1960, os bispos de São Paulo, né, eles se pronunciaram sobre uma lei de reforma rural lá no estado, né? Esse pronunciamento deles também era dirigido aos fazendeiros, dizendo: olhem, é uma proposta até interessante, vocês não precisam ver socialismo em tudo aí, né? Adotem, acompanhem, né? Para evitar que coisas piores aconteçam. Em 1961, teve uma reunião extraordinária da Comissão Central da CNBB, né, para tratar exatamente
sobre a igreja e a questão agrária, né? E qual que era a preocupação? Tentar que esses trabalhadores rurais se organizassem em sindicatos, lá no Rio Grande do Sul tinha sido criada a Frente Agrária e tal, e que ao molde do que acontecia, tem a juventude operária, que tivesse a juventude agrária também, né? A preocupação era que lá no Nordeste estavam sendo criadas as ligas camponesas. E as ligas camponesas, elas surgiram completamente fora do âmbito da igreja, né? Então, vamos tentar que o povo, que os agricultores, os sem-terra, se organizem para, né, terem uma forma de organização para fazer frente aos problemas, para evitar que situações como a das ligas camponesas se espalhem por aí, né? Aí, em 1963, já estava o Jango, né? E a questão da reforma agrária ganhava as ruas, né? Era a grande campanha, era reforma agrária e reforma urbana, né? Aí os bispos também se manifestaram dizendo que cuidado para não se deixarem levar por paixões pessoais ou por interesses outros, né? Aí aconteceu nesse período, de 62 a 65, o Concílio Vaticano II, né? E aí, em 1968, a reunião dos bispos da América Latina, em Medellín, né? Que começaram a ter uma outra preocupação, uma outra visão, né? E aí, em 71, um bispo lá perdido no sertão do Mato Grosso, na hora da sua ordenação, ele publica uma carta pastoral, uma igreja da Amazônia em conflito com o latifúndio e a marginalização social. É uma tomada de posição clara, defendendo os agricultores, os poceiros, defendendo os povos indígenas, as terras indígenas, e denunciando a exploração dos trabalhadores, os peões, submetidos a situações praticamente de escravidão, né? Um documento que ganhou o mundo, né? Teve uma repercussão muito grande, né? Logo em seguida, então, em 73, os bispos do Nordeste publicaram um documento, Ouvi os Clamores do Meu Povo, falando da situação que os povos, que os trabalhadores viviam, a exploração que eles sofriam, né? Então, era Ouvi os Clamores do Meu Povo. Os missionários, os bispos e missionários que atuavam em área indígena, publicaram naquele mesmo ano Ijucapirama, o índio aquele que deve morrer, né? Mostrando também como os índios ainda eram tratados como se não tivessem direito nenhum, né? E as terras deles sendo invadidas, ocupadas pelo capital. E os bispos do Centro-Oeste fizeram outro documento, né? Marginalização de um povo, Grito das Igrejas, também contando bastante da situação dos trabalhadores do campo aqui no Centro-Oeste, né? E nesse período, então, já após Vaticano, após Medellín, vários bispos começaram a se pronunciar sobre a realidade
de exploração dos camponeses, né? Já não falavam mais do perigo comunista, mas falavam da realidade, né? Então, por exemplo, Dom Fragoso, lá em Crateús, do Ceará, Dom Zé Maria Pires, lá na Paraíba, fizeram documentos muito fortes mostrando a situação que o povo vivia. Os bispos lá do Maranhão também mostrando o que estava acontecendo por lá, né? E nesse contexto, desse fervilhar todo, que em 1975, provocada sobretudo pelo Pedro Casaldáliga, houve aqui em Goiânia uma reunião dos bispos e prelados da Amazônia, né, para discutirem a realidade, sobretudo, do campo, né? E essa reunião aconteceu, né, e a grande novidade dessa reunião, primeiro, foi que se criasse, que houvesse uma articulação de todas as igrejas que viviam esses problemas que o bispo Pedro tinha denunciado e que eram normais em toda a região, em toda a Amazônia, né, se articulassem para que tivesse uma ação conjunta da igreja, né, e que se criasse então uma comissão que acompanhasse, articulasse, assessorasse toda a ação da igreja nesse campo, né. Essa reunião e colocava como os protagonistas da ação os trabalhadores. Já não era um apelo aos fazendeiros, era uma forma de chamar para os trabalhadores. Nessa reunião também houve uma certa tensão. Havia duas posições. Tinha o grupo liderado pelo Cândido Mendes, que era o coordenador da Comissão Geral, da Comissão de Justiça e Paz do Brasil. A preocupação dele era tentar criar canais de diálogo com o governo para que o governo adotasse medidas para atender a situação dos trabalhadores do campo. Agora, a posição que foi marcada foi, não é por aí que se vai. Nós temos que dar voz e palavra para os trabalhadores, para que eles mesmos se organizem, para que eles mesmos façam a sua luta, para que eles se manifestem, mostrem a sua realidade, né? E foi aí que criou a CPT, a Comissão Pastoral da Terra. Em 1976, a CNBB juntou todos os documentos que foram publicados sobre a questão agrária no Brasil, a igreja e a questão agrária. Ela juntou em dois livros, juntando esses documentos, e o segundo, Terra e Posse, né? Então, aí, quem quiser conhecer bastante como que foi a ação da igreja em relação à questão agrária, esses dois documentos fazem um apanhado geral do que foi até aquele momento. Aí, em 1980, a própria Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, na sua 18ª Assembleia Geral, discutiu e aprovou o documento Igreja e Problemas da Terra. Era uma decorrência de todo esse trabalho que foi, de toda essa manifestação que ia acontecendo em relação à problemática do campo, né? A grande novidade
desse documento, que nele se fez uma distinção muito importante entre terra de trabalho e terra de negócio. Né? A terra de negócio era a terra que era explorada em vista de ter lucro, enquanto que a terra de trabalho era a terra explorada pelos trabalhadores para simplesmente viverem, para manterem a sua vida, para terem um lugar no mundo. Né? Então, esse documento marcou muito a história da igreja e a problemática da terra. Né? E nesse documento também se fazia algumas interpelações. O que a gente pode fazer para garantir que os trabalhadores, que o povo do campo seja respeitado, tenha garantida a sua dignidade, se ele possa se manifestar livremente. Né? Isso em 1980. Chegou já pelo ano 2000, fazia 20 anos daquele primeiro manifesto, a realidade tinha mudado bastante, né? O avanço do agronegócio, naquele tempo ainda não se falava em agronegócio, mas o avanço do capital no campo era impressionante, havia toda essa modernização com toda a estrutura tecnológica entrando no campo, que a igreja se manifestasse sobre isso. Aí em 2000, a CNBB pediu para a CPT fazer um rascunho de um documento para eles discutirem isso. Só que a CPT juntou algumas pessoas, técnicos e tal, né, que pudessem colaborar nessa coisa, fez o documento, mandou para a CNBB, mas nada, não aconteceu nada, não teve encaminhamento, não teve proposta nenhuma. Aí, como não andava, em 2005 teve a segunda Assembleia Geral o segundo Congresso da CPT, lá na cidade de Goiás. E uma das conclusões do Congresso foi que a CPT deveria propor, de fato, uma manifestação sobre essa problemática. Né? E aí se organizou, e aí no ano seguinte, em 2006, foi publicado um documento, Os Pobres Possuirão a Terra, né? Que era um documento assinado por 81 bispos católicos, por uns 10, 20 bispos anglicanos, por pastores sinodais da igreja luterana e por bispo metodista também. Então foi um documento muito importante, muito marcante, que tentava discutir em profundidade toda essa problemática da terra. Aí, mais uns anos depois, a CNBB viu a preciso, de fato, fazer um novo pronunciamento sobre a realidade da terra. E aí, então, foi organizado uma manifestação da CNBB, aprovada pela Assembleia, em 2014, Igreja e Questão Agrária no Início do Século XXI, contando toda a mudança que houve a partir de 1980, como a situação agrária no Brasil sofreu mudanças impressionantes, né? E então como é que a gente, como é que a igreja se posiciona nesse momento, né?
E o Dom Tomás estava muito preocupado com esse documento e eu estive lá na Assembleia da CNBB que aprovou fazer uma reunião com os bispos que acompanham a CPT, né? E o Dom Tomás, na cama aqui, querendo falar comigo para que alguns elementos entrassem nesse documento, né? E foi nessa Mesmo noite, no leito de morte ele se preocupava. E foi nessa noite que ele morreu, né? E aí foi aprovado esse documento, né? Que foi praticamente, me parece, uma das últimas manifestações da Igreja em termos de comissão, de Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que se manifestaram sobre essa realidade. O impressionante as mudanças que houve no campo, né? Esses dias mesmos eu vi uma matéria em que dizia que hoje a população rural no Brasil é simplesmente de 12%. Então, acho que em 1980 ainda era 40 e tantos por cento a população rural, né? Em 1950 era mais de 60%, e agora já está reduzida a 12% da população brasileira. Então, as mudanças, né, e que exigem uma preocupação da Igreja com isso, né? Agora, a CPT foi criada em 75, né, e começou a se organizar no Brasil todo, né? Ela foi criada pelos bispos e prelados da Amazônia, né? Mas logo se viu que a realidade do campo era comum em todo o canto. Então, a CPT começou a se estender pelo Brasil afora, né? E em 1982, a CPT convocou a primeira reunião de Sem Terra. Em 1982, houve uma reunião do Sem Terra que reuniu umas 60 pessoas de 16 estados do Brasil, né? Porque a realidade do poceiro era uma, a realidade do meeiro, do parceiro, era outra. E havia uma multidão de gente que não tinha terra, né? Que queria um pedaço de terra. E essa reunião aconteceu aqui em Goiânia também em 1982. E uma das conclusões foi que daí 2 anos houvesse uma outra reunião para continuar essa discussão. Naquela ocasião, o João Pedro Stedley fazia parte do Secretariado Nacional da CPT aqui em Goiânia, né? E não precisou ter uma segunda reunião convocada pela CPT, porque logo no início de 84 houve a criação do movimento dos trabalhadores e trabalhadoras rurais sem terra, né? O MST. Então, o MST considera a CPT como mãe disso, né? E a CPT também está na origem do movimento dos atingidos por barragens, porque a CPT acompanhou a situação dos atingidos por barragens lá no Paraná, lá em Sobradinho, na Bahia, tá? E se viu, é preciso que esse povo que é atingido se organize. Isso foi criado, o pessoal se organizou no movimento dos atingidos por barragem. Depois, as mulheres, né, precisam também ter uma sua forma de se expressar. E foi criado, hoje se chama Movimento das Mulheres Camponesas, MMC, né? E lá no início tinha
uma outra sigla que denomina. Né? Então, a CPT está na origem de todos esses movimentos. Depois, o pessoal da CPT ajudou a organizar o movimento dos pequenos agricultores, o MPA, porque os sindicatos já não estavam respondendo às necessidades do pequeno agricultor. Né? Então foi criado o Movimento dos Pequenos Agricultores, o MPA. Então, a CPT, de fato, ela se criou na tentativa e na preocupação de dar voz ao trabalhador. E essa voz foi se organizando através desses movimentos. Né? E o MST ganhou uma dimensão nacional e internacional sem precedentes. Né? Juntou milhares e milhares de trabalhadores sem terra, lutaram, conseguiram, conquistaram um espaço grande, conquistaram o assentamento de muitas famílias e se organizaram de tal modo que hoje eles têm nas suas áreas de assentamento empresas, né, e uma produção diversificada e rica, né, e tentando manter, quanto mais possível, uma produção orgânica livre de venenos. Né? E lá no Rio Grande do Sul, a CPT é a maior produtora de arroz orgânico no Brasil. Né? Então, quem quer arroz orgânico tem que apelar para a CPT, né? Que é a grande produtora desse arroz orgânico. Então, a CPT, ela, durante os 40 anos que ela existe, né, ela esteve sempre dando suporte e apoiando essas organizações populares. Né? E o MST, né, como eu disse já, adquiriu uma dimensão muito maior. Né? E teve toda uma estratégia de organização de luta, né, que conseguiu se alastrar por aí, né, e atraiu todas as iras dos grandes produtores rurais, dos ruralistas. Né? Já em 84 foi criado o MST, já em 85 foi criada a UDR. O Caiado, que é o governador aqui do estado de Mato Grosso, de Goiás, ele foi um dos cabeças desse movimento tentando juntar os ruralistas para combater o sem terra, para combater as ocupações de terra. Né? E hoje em dia, esses ruralistas, que a UDR está na origem de muitos assassinatos de lideranças rurais aqui em Goiás e em diversas partes do Brasil. Também lá o assassinato, o martírio do padre Josimo Moraes Tavares, né? E a UDR sempre, como eles têm poder econômico, conseguiram também o apoio e das próprias do próprio governo, né? E por isso nós tivemos aí lá em Eldorado dos Carajás aquela grande manifestação do pessoal que estava reivindicando terra, que foi atacado pela polícia do estado do Pará e mataram 21 trabalhadores rurais sem terra, né? No dia 19 de abril de 1996, não é? Se não me engano. Então, porque o MST desempenha uma
liderança muito grande nesse movimento, né, da ocupação de terras e tal, ele é o alvo de muitas Perseguições. muitos ataques e tal. Nós tivemos agora A CPI da terra do MST, que não foi a primeira, já a segunda ou terceira, não sei, né? Porque o movimento dos trabalhadores rurais, depois ele se ramificou, tem vários movimentos de trabalhadores sem terra, né? Muitas organizações que entraram por esse caminho, né? Que não quiseram ficar sob o chapéu do MST, né? Mas são dezenas de movimentos de sem terra por aí, né? Mas o MST é que aparece como a grande força e tem desempenhado um papel muito importante, porque o MST, além da ocupação de terra, ele desenvolveu todo um trabalho de formação das lideranças, né? E todo o trabalho para que as pessoas possam assumir a sua a sua caminhada. Quando eu estava trabalhando direto na CPT, eu ficava admirado com algumas lideranças do MST, que praticamente em termos de escolaridade tinham ensino fundamental e sabiam discutir com qualquer pessoa no nível dessas pessoas, né? Com doutores, com deputados, com qualquer autoridade, tinham argumentação lógica, bem elaborada, sabendo defender as suas reivindicações e mostrando a necessidade da reforma agrária nesse Brasil afora. Canuto, você conviveu especialmente com dois bispos que são ícones dessa luta pela terra, Dom Pedro Casaldáliga, Dom Tomás Balduino, né, fundadores envolvidos na fundação da CPT. O que esses bispos e outros religiosos deixam de herança para as próximas gerações, deixam de semente, né, para o futuro do Brasil nessa luta pela terra? Pedro e Tomás, eles surgem no cenário da igreja brasileira dentro de um parâmetro, de um contexto diferente. Eles aparecem já no contexto do Vaticano II e também ligado a Medellín, né? Então, era um momento em que a igreja toda se preocupava com a realidade social, com a situação do povo, não se olhava simplesmente as lideranças, né, a elite, mas voltava para a base, para os pobres, para os fracos, para os excluídos. Era uma volta às origens do Evangelho, aquilo que Jesus tentou fazer, que Jesus fez, né? Sempre envolvido com os mais lascados, com os doentes, com os endemoniados. A igreja tentou voltar para isso, né? Então, foi um momento de um alto na igreja, né? E que produziu toda uma riqueza especial. Depois disso, a igreja sofreu um refluxo medonho e hoje a gente tem até certa dificuldade de encontrar aqueles que se envolvem diretamente com essa luta, né? Pedro Casaldáliga foi único, no sentido da sua coerência entre a palavra e a prática, né?
tanto dentro da igreja como na situação social. Então ele, né, manteve uma coerência absoluta, que isso impressiona, né? Eu acho que não conheço a história de nenhum outro bispo que tenha abandonado todas as insígnias episcopais, né, como Pedro fez, né? E além de abandonar, ele, na ordenação dele, ele usou símbolos indígenas, né? ele, na ordenação dele, foi marcante, né? A mitra foi substituída pelo chapéu de palha sertanejo, que não era indígena, era sertanejo do roceiro. Indígena era o báculo, né? Que aí era o báculo foi por um remo feito pelos Tapirapé, mas que mais tem relação com os Carajá, que vivem diretamente do rio, né? O anel que os amigos dele da Espanha mandaram para ele, um anel episcopal, e ele substituiu pelo anel de Tucum, né? Acho que inclusive ele mandou de volta esse anel lá, tá com a Glória Casaldário lá na Esse Espanha. anel ele mandou para a mãe dele. Para a mãe dele, E a cruz que o bispo aí de Rubiataba levou para ele substituiu por uma cruz de madeira, né? Então Pedro foi, em termos de igreja e tal, rompeu, como você escreveu, um bispo contra todas as cercas, né? Ele rompeu essa cerca do ritual para se mostrar realmente servidor do povo e vivendo ao nível do povo, até num modo mais simples que o próprio povo. Porque lá em São Félix, na rua onde ele morava, quando ele mudou, as casas onde ele morou era igual. Depois as casas dos outros foram melhorando e a dele foi ficando, né? E ele demorou para ter geladeira, né? Demorou para ele queria essa radicalidade e manteve essa radicalidade até onde era possível, né? Aí o Dom Tomás é uma pessoa que tem também uma coerência de vida na defesa do direito dos trabalhadores, tanto rurais quanto urbanos, né? E que colocou toda a sua força episcopal. Ele não deixou as suas insígnias de bispo, mas usava a sua autoridade de bispo e mostrava a sua autoridade até na forma de se manifestar, por exemplo, no fogaréu lá em Goiás, para falar em voz alta o que era preciso fazer em defesa do direito dos pequenos, dos fracos, dos trabalhadores. E o Dom Tomás, aí na diocese dele, é o lugar aqui praticamente do Estado e talvez do Brasil onde haja mais assentamentos de trabalhadores sem terra, né? São uns 23 assentamentos que foram criados lá na diocese, né? Então, ele colocou toda a força e estrutura que ele podia ter, até o avião dele, a serviço da causa, né? A causa indígena e a causa do camponês, do trabalhador da terra, né? E você não vê nada parecido no Brasil atual? Hoje, eu não sei alguém com essa radicalidade, eu acho que possivelmente não. Tem alguns bispos ainda que tentam, né? Isso, voltam, né? Mas são uma minoria, né? E que vão se manifestando assim, sem aquela coesão que houve naqueles primeiros momentos e aquela articulação toda que havia entre eles, né? Então, ainda há alguns bispos que procuram, né? Mas
sem a mesma força que houve naqueles primeiros momentos. Perfeito, Canuto.